Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso RemaCast. É um prazer estar aqui com você de novo, aluno do Rema, ex-aluno do Rema e futuro aluno do Rema. Da gente começar aqui, eu queria te convidar a compartilhar, a curtir. Manda para os seus amigos, dá uma pausinha aí, manda para todo mundo, chama a galera para assistir, que hoje vai ser muito legal. A gente tem duas convidadas maravilhosas aqui, vai ser um papo muito descontraído. Eu já quero começar apresentando para você as nossas duas convidadas. Jussara Abrantes. Jussara, dá um alô para o pessoal. Alô, pessoal. É um prazer estar aqui. É uma honra para mim estar aqui, falar dessa escola que mudou a minha história. E a gente tem com a gente também a Liduína Caetano. Dá um alô para a galera. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui participando desses 19 anos, do Rema em Brasília. É um prazer. Você já falou, a gente está aqui comemorando 19 anos do Rema em Taguatinga, né? E vocês só estão aqui porque já fizeram um Rema. Então, as duas são monitoras do Rema. Além de ex-alunas, elas resolveram ficar no Rema porque estão aqui para servir ao Rema. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre esse serviço ao Rema, mas antes da gente começar nesse assunto, eu queria que vocês contassem para a gente como vocês chegaram ao Rema, como o Rema chegou até vocês. Jussara, como foi que você conheceu o Rema? Quem te convidou para assistir a aula do Rema? Então, o Rema foi assim, bem engraçado, porque eu e uma amiga, que é da nossa igreja, Jô, né? Eu a chamo até de Dilma, mas o nome dela é a Juscelina. E aí a gente, muito amigas há mais de 20 anos, e a gente andava nas igrejas. Ela era daquela, já era crente, a Dilma já era crente, mas eu estava conhecendo, né? E pela influência dela, eu fui conhecendo as outras igrejas, e a gente era aquelas que ia no monte, ia atrás de profeta, enfim. Aí um dia ela falou assim, e a gente sempre falava assim, nossa, queria tanto, a gente conversava assim, precisava ter uma escola que nos ensinasse verdadeiramente como é que a gente lê a Bíblia, como é que a gente ora. E eu lembro que a gente era daquelas que abria, não, tá falando, não é para hoje, não. Isso acontece, não é só comigo, né? Bíblico. E aí ela falou assim, aí um dia ela ligou e falou assim, Ju, você não sabe o que eu achei. Descobri uma escola que se chama Rema e é aqui em Taguatinga. Aí ficamos alegres, ela foi, assistiu a aula demonstrativa e eu não fui. Ela me convidou e eu não fui. Eu dava sempre aquela desculpa, né? Porque realmente eu trabalhava muito, tinha 2 filhos, né? A Sara era recém-nascida e era um corre-corre. E aí eu dava aquela desculpa, que a gente sempre dá alguma desculpa, né? Mas aí quando ela vem aqui em casa, que eu quero conversar com você sobre a escola, e quando ela ia me falando das aulas, e enchendo meu coração. E o dia que eu assisti a aula que ela explicou a aula de algumas partes que ela assistiu como é o nome? Até esqueci da matéria, gente, que fala do futuro. Escatologia. Sim, escatologia. Nossa. O coração faltava explodir. Eu falei, não, eu quero fazer. Ela falou, pois é, eu chamei tanto você, né? Pois agora você vai esperar o ano virar para você fazer. Tarde demais. E aquele arrependimento, né? Mas, enfim, ela fez e foi, assim, uma pessoa que me ajudou muito, né? Você se lembra de que ano foi isso? Ela fez em 2009 e eu fiz em 2010. Nossa, já tem um tempinho. Eu fiz o Rema em 2010 e 2011. E logo em seguida, eu já entrei para o Rema, né? Para servir. Que foi uma coisa, assim... A Ana me convidou. Conta depois. Espera aí que você conta depois. Liduína, como foi a sua experiência com o Rema? Quem te convidou? Como você foi parar lá? Eu e uma amiga, tem sempre uma amiga envolvida que já fez, né? Eu e essa minha amiga, a gente tinha muitas afinidades, a gente buscava as mesmas coisas. A gente gostava de Bíblia de estudo, gostava de se aprofundar, de dicionário, né? No tempo era tudo muito físico, né? Então, a gente tinha essa pegada, assim, de Bíblia de estudo e tal. E eu procurava algo, assim, que me aprofundasse, mas que não fosse uma segunda... faculdade. Eu não queria fazer uma faculdade, mas eu queria uma coisa que me ensinasse, que me aprofundasse melhor, né? Tinha muita coisa que eu sabia, mas eu não sabia a hora certa de usar, né? De como usar.
Você imaginava, então, que se você fosse estudar a Bíblia, ia ser uma coisa teórica, e aí você não queria, porque Sim. você imaginava que fosse um ensino teórico. Sim, se fosse, assim, caso eu fosse fazer um curso de teologia, seria muita teoria, né? Aham. Muita literatura. Eu não queria, eu queria uma coisa que fosse mais Bíblia, que me levasse mais para o lado que eu... E essa pessoa fez e começou. Aí ela, olha, essa aqui é a sua cara. Eu já fiz, é o que você procura. Você vai se aprofundar, você vai... eu fui uma pessoa, a minha igreja me levava ao fogo. Então, eu sempre gostei do fogo, mas você tem que saber a hora que você vai entrar e sair do fogo. Então, eu sempre tive essa sede, tanto de ter bíblias de estudo e também muito para esse lado. Né? Então, ela falou, olha, aqui você vai aprender como... No tempo, acho que não tinha aula demonstrativa, né? Uhum. E aí ela falou, não, mas você venha sem medo. E ela foi explicando, ela falava pessoalmente, ela falava por telefone, quando ela me ligava, né? Ela falava, então você venha, não precisa de... Então, eu não assisti nenhuma aula, eu não assisti nada. Eu fui e me matriculei na época. Que legal! Me matriculei pela sede mesmo, que ela falou, você não vai ser uma faculdade, você não procura uma faculdade, né? E nós duas tínhamos o mesmo perfil. Queria aprender Bíblia. E quando ela entrou, ela falou, isso aqui é a nossa cara. Eu tenho certeza, pela afinidade que a gente tinha e pela mesma busca. Então, ela falou, isso aqui você vai encontrar aqui a mesma coisa que eu encontrei. Mas aí aconteceu com você a mesma coisa que aconteceu com a Jussara. No final, ela acabou fazendo o ano e você não deu tempo de se matricular? Não, porque na época ela já tinha feito os 2 anos. A gente era da mesma igreja, mas depois ela foi para o Verbo, né? E ela ficou sempre me ligando, sempre passando mensagem. Olha, o rema é a sua cara, o rema é a sua cara. E aí mas o que é o rema? Onde é o rema? Aí ela foi explicando, né? E aí eu fui assim, eu fui pela afinidade que eu tinha com ela, e ela dizia, era a mesma busca. Você não precisa de assistir nada. Você também, acho que na época não tinha, assim, aula demonstrativa, sabe? E aí eu fui e me matriculei e comecei. E ficou? Sim. Muita gente pergunta o que é o rema. Talvez você que esteja assistindo aí está se perguntando, mas que tanto de história de rema, que rema é esse? Rema é uma escola de Bíblia que vai te ensinar a Bíblia para viver. Não te ensina para saber, te ensina para saber viver. Isso. Então, são 2 anos de curso. Nesses 2 anos de curso, são 24 matérias. Jussara, você se lembra? Quais são as matérias que te marcaram, assim, naquela época? Porque hoje, depois que a gente ouve de novo, tudo marca. É verdade. Mas tem algumas que pegam a gente, assim, Sim. de uma forma mais forte. Você se lembra de quais foram as matérias que te marcaram quando você entrou no Rema? Sim, e até hoje me marca muito Fundamentos da Fé. Que eu lembro que quando foi a primeira matéria, Fundamentos da Fé, eu ficava de boca aberta, eu ficava assim, eu não queria ir embora, não, acabou, sabe, aquilo ali, eu não sabia o que era fé, né, não tinha, a gente lê a Bíblia, quando a gente, pelo menos comigo, quando eu fiz o Rema, realmente foi o divisor de águas, porque aí eu fui aprender o que é a fé, chamar pela fé, né, e isso, assim, me marcou demais. Eu ficava, assim, desejosa mesmo. Eu falei assim, nossa, é isso que eu preciso. Eu falava para mim mesma, é isso que eu preciso. Eu estou no lugar certo. Minha vida vai mudar, sabe? E assim, eu lembro que, como ser guiado com o Espírito, é outra matéria também que marcou bastante, né? E, assim, todas as matérias, elas é um complemento da outra. Então, assim, mas a que me marca até hoje é o Fundamento da Fé. Acho que assim, a gente vive fé, né? A gente precisa viver a fé. Mas quando você ouviu Fundamentos da Fé, a gente volta para casa cheia de ideias, que a gente fica tão impactado que a gente volta pensando. Não dá para não pensar. De que forma aquilo foi mudando o seu dia a dia? Primeiro que eu já vinha no carro treinando, né? Uhum. Eu já vinha, agora eu vou saber falar com os meus filhos, com o meu marido. Que legal! Porque, assim, a gente, quando você começa a descobrir, né, eu falei assim, meu Deus, como eu estava fazendo errado. Né? E aí eu falei assim, agora eu vou chamar a existência mesmo. E, assim, é loucura para os outros, né? Para os outros é loucura, mas é você chamar a fé, a chamar a existência, aquilo que não existe, mas como se já fosse,
é loucura para os outros. E aí eu lembro que até para os meus negócios eu fazia a mesma coisa. Para os meus filhos, eu lembro que eu ia, nesse tempo meu marido ainda não era crente, né? Eu ia para a igreja com a Sara, minha filha, que era novinha, e eu falei, aí eu botava o louvor, né? Falei assim, Sara, agora vamos agradecer ao Senhor. Olha, Leozinho, é muito bom você estar aqui comigo, você vai se encher. Léo, você vai ser um marido ainda mais maravilhoso. E eu falava assim, e ela falou assim, mas eles não estão aqui, mãe. Eu falei, então, minha filha, é os olhos espirituais. Então eu chamava, sabe, a existência, e Sara ia pegando. Eu sei que quando eu levantava as mãos, Sara levantava. E assim, a conversa era outra dentro de casa, né? A paz também. Você vai descobrindo como você age naquelas situações. Não tem isso. Eu falei, não, tem sim. Só não chegou. Vai se manifestar. Daqui a pouco você vai ver se manifestando. Então, essas coisas todas, assim, os meninos ficavam de boca aberta. Não, minha mãe tá doida. Eu lembro que o meu filho falou assim, não, pai, tá acontecendo alguma coisa. Vamos tirar minha mãe desse lugar? Só que não, porque você fica tão melhor. Não, claro, os olhos brilham, a paz chega, a alegria. Gente, olha, você se transbordar de amor, porque é isso que você aprende, né? É isso que você começa a despertar algo que existe dentro de você que você não sabe. É o conhecimento, né, que vai libertando você, que vai trazendo aquela paz que tanto quer atrapalhar a gente no dia a dia, quer roubar a nossa paz. E, assim, para mim, a fé... Eu até hoje, né, passei por muitas coisas e passo, e aí eu trago a lembrança, né? Eu trago a minha memória, aquilo que me traz esperança. Então, eu vou... A fé por isso que eu digo que a matéria, fundamentos da fé, é o praticar, é o meu estilo de vida, tem que ser o estilo de vida do crente, do filho de Deus, né? É o agir. Então, essa matéria foi assim, a mais marcante para mim. No Rema a gente tem um versinho, né? Que os professores gostam muito. O peixe nada, o gato mia e o crente crê. Né? Na verdade, a gente crê. Só que às vezes a gente não sabe colocar em prática aquilo que a gente crê. Sim. A gente não sabe como trazer as coisas à existência. Isso também me marcou muito no Rema, que a minha primeira aula do Rema foi Pastor Joselito, Fundamentos da Fé. E eu fiquei, mas meu Deus, eu sempre soube disso, mas eu só não sabia como colocar isso em operação. Eu não sabia como fazer isso funcionar. E conforme ele foi falando, outra coisa que ele falou assim, que mudou a minha vida, que ele falou assim, olha, falando sobre pecado, às vezes a gente acha alguns pecados assim tão terríveis, e aí ele falou assim, olha, a ansiedade também é pecado. Eu disse, como? Né? Como a ansiedade é pecado? Você vai trazendo coisas assim, porque às vezes você é ansioso, e você convive com isso como se fosse uma coisa normal. Mas para o crente não pode ser normal, porque Deus mandou a gente não andar ansioso. Então, se a gente está desobedecendo, é pecado. Desobediência é pecado. Então, são coisas que vão marcando a vida da gente, tão simples, tão básicas, a gente já ouviu tantas vezes, né? Liduína, o que te marcou no Rema quando você chegou? Assim, qual foi a matéria que você disse, meu Deus? Eu acho que para todo mundo que chega no Rema, né? Principalmente se você vem de uma denominação assim mais... como que eu posso dizer, uma denominação mais tradicional. Mais tradicional, né? Então, eu acho que Fundamentos da Fé é uma disciplina que você fica impactado. Ali, quando eu entrei, eu fiquei... Porque era tudo... Quando eu comecei, era tudo que realmente eu desejava. Só que, igual eu te falei, eu tinha muita coisa dentro de mim, mas é assim, tipo, você tem vários conhecimentos dentro de você, mas você não sabe a hora de aplicar. Então, quando começou Fundamentos da Fé, e ali eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Parecia verdade, que te tirando assim para trás, né? Eu lembro que no tempo não tinha uma apostila e eram umas fininhas para cada disciplina, né? Então, todas as minhas apostilas eram escritas no verso, a página do verso não era impresso, né? Então, ficava em branco. Então, aquela página ali eu escrevia todinho. E para mim era muita novidade ali, tudo que eles diziam. Quer dizer, era um conhecimento que eu tinha, mas numa prática diferente, de colocar no lugar certo, na hora
certa de fazer a coisa certa. E eu lembro que quando eu comecei o Rema, eu pegava essa apostila da aula daquele dia, né? Antes da primeira aula, eu já tinha lido um pouco do conteúdo, né? Só que quando eles dão a aula, é outro mundo. Então, eu passava a tarde ali, sentava, pegava as minhas bíbliazinhas de estudo e começava a estudar. Só que o que aconteceu? Quando eu estava, assim, mais ou menos com uma semana, eu travei a coluna. Eu nunca tinha tido isso. E eu fiquei um tempo sem participar das aulas, né? E como eu passava as tardes, no início do curso, estudando ali de tarde, e foi na parte da lombar. Então, era uma coisa que eu não podia ficar. O que mais me doía no corpo era ficar sentado. Então, eu lembro que eu ficava pela sala com a apostila, assim, à altura do rosto, né? Andando ou em pé. Como era lombar, você nem podia ficar muito tempo sentado, nem muito tempo em pé, né? E eu fiquei as primeiras matérias fazendo tratamento, né? Eu fiz 70 fisioterapia para essa lombar. Mas você foi para aula do mesmo jeito? Não, eu passei uns dias sem ir. Então, o que mais me doía no início era por quê? Porque eu estava vindo tudo bonitinho. Eu pegava aquela aula daquele dia, eu sentava ali à tarde e eu esmiuçava, eu estudava porque eu sempre gostei dessa pegadinha de ver o profundo ali. Então, isso me atrapalhava muito, né? E aí eu ficava um tempo sentado, um tempo em pé. Para poder, e aí eu ficava com a apostila andando, né? E aí o que eu pensava? Meu Deus, agora era o tempo de eu estar boa, sentado, tanto que eu ia aprender, e isso está me atrapalhando, fora as aulas que eu perdi, né? Então, Fundamentos da Fé, Manifestações do Espírito, claro que foi uma matéria que porque eu já também caminhava nesse meio. E uma também que me impactou muito foi a Aliança de Sangue, porque naturalmente eu sou órfã de pai e mãe. Então, quando eu confessei Jesus como Salvador, eu sempre tive essa distância, né? Senhor Pai, Senhor... até chegar nele, né? Então, a Aliança de Sangue foi uma pontinha do iceberg, de saber que era Mas aquilo ali, para mim, por eu ser órfã, eu sempre tive uma dificuldade com a paternidade de Deus. Sim, com a paternidade. Hoje em dia, depois disso, teve outros cursos que eu fiz, né? Que, claro que eu tive um encontro maior, mas foram 3 disciplinas assim. O início, por conta dessa circunstância que eu parei, né? E o que eu pensava? Nossa, rapaz, eu ia ficar à tarde aqui. E era justamente que eu não podia sentar, porque ela doía mais quando eu sentava. Mas aí eu ficava com a apostila assim, na altura do rosto, né? E eu caminhava pela sala, eu lembro que eu caminhava o tempo, eu sentava. Então, eu pensava comigo mesmo, quando eu achei um negócio, eu vou perder tempo agora por conta desse negócio aqui. Não, né? E não, porque aí eu vou, e aí a gente vai. Eu passei as primeiras, acho que as 3, uma parte do curso fazendo tratamento, né? Mas foi justamente essa parte do curso que eu fiz que me deu um conhecimento maior, né, do que da cura, né? Agora, como uma estudiosa, né, porque pelo que eu percebo, você era uma grande estudiosa, algumas coisas, às vezes, que chegam para nós, porque o Rema ele é uma construção, né? E, às vezes, tem algumas matérias que você precisa de alguns conteúdos que você ainda não tem. Então, vai construindo um conhecimento. Então, tem certas coisas que se coloca que, na hora, você rejeita. E depois que você chega, que vem aquele bastidor, aquele background, que você entende aquilo, aí você diz, era isso. Na verdade, isso tem razão de ser. Isso tem fundamento. Você se lembra de algum ensinamento que, na hora, assim, você disse, não, isso aqui não dá para aceitar agora, não. Não pode ser assim. Teve alguma coisa assim que você rejeitou? Quando eu entrei, eu acho que todo mundo também passa por isso, tem pessoas que chegam até você e falam do Rema, né? Olha, você tem certas coisas que é só de lá, pertence ao Rema, você não pega para você. Né? Em Fundamentos da Fé você já começa, né? Quando você fica assim, parece que a cadeira vai assim para dá uma sacudida, né? E aí, muitas coisas eu pensava, não, isso aqui é daqui mesmo.
Faz parte do Rema, faz parte de quem é daqui. Não, isso não vou levar para mim, não. Isso aqui eu não vou levar para mim, né? Muitas disciplinas, eu anotava, e quando chegava nessa parte, eu via que eu tinha um pouco de resistência, né? Não, isso aqui não é meu. Isso aqui é de quem, porque é de quem está aqui no Rema. Então, tem certas coisas que, assim, como a gente faz os 2 anos, né? E logo após a gente começa a servir, é no servir que aquilo ali você vai escutando e você fala, rapaz, eu escutei aquele dia, mas não me coube aquilo ali, eu não entrei, eu não localizei isso aí. E você começa a servir no Rema, e aí você fala assim, rapaz, mas se eu tivesse pego isso ali, eu estava mais adiantada, o meu negócio é sempre que eu estou perdendo. Então, se eu tivesse absorvido aquilo ali, né? Então, no servir, no Rema, você vai escutando, porque o servir no Rema é até você fazer o Rema novamente, né? E tem coisa que você escuta, coisa que eu escutei na aula e que eu escutei depois, que desceu assim porque já fazia parte daquela trajetória que eu estava. Né? Isso é muito interessante, né, Jussara? Porque, às vezes, ouvir uma vez é pouco. Sim. Né? E vocês terminaram de fazer o Rema e vocês resolveram servir. Como foi que você resolveu e por que você resolveu ir servir no Rema? Para mim foi, assim, uma experiência maravilhosa, porque no dia que estava terminando as aulas, me deu uma tristeza tão grande, eu sentada lá na cadeira, né, e eu triste, meu Deus, e agora? Vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Não quero me perder, não quero voltar. E aí eu falei, aí eu ficava pensando, não, tem que ter alguma coisa. E assim, me dando uma tristeza mesmo, aquela tristeza para onde eu querer chorar. E aí foi a minha primeira experiência, né, com o Espírito Santo. E ele falou assim, eu te chamei para cá. Eu lembro, foi assim, eu não quero, você vai permanecer aqui, você vai servir nessa escola, você vai ficar neste lugar. E aí eu falei assim, nossa, eu só posso estar coisa da minha mente, né? A emoção e tudo, o sentimento. E aí tá, assim que, sabe, tocou, assim que acabou, deu ouvir, tocou o sino. Aí tá indo eu lá com o crachá, aí vem a Ana Helena. Gente, eu quase caí para trás. A Ana Helena falou assim, Jussara, eu queria falar com você, eu queria convidar você para servir no Rema. Gente, eu quase caí para trás. Eu não quero que você fique sentada no banco da igreja, não. Eu quero você servindo. Deus já tinha te avisado. Gente, Deus tinha acabado segundos, tocou o sino, eu fui lá e tá vindo a Ana Helena. Aquilo ali, para mim, eu falei assim, meu Deus, como eu tô no lugar certo, né? E eu falei, meu Deus, que isso, né? Aí já foi sim de cara. E eu vou. É óbvio. Menina, aquilo ali, eu não queria saber se eu ia ter tempo, eu não queria se eu tinha, porque eu trabalhava, né? Eu tinha loja. E tinha buffet também, e era muito corrido, né? De segunda a segunda, tinha minha filha, que ainda era pequena, e eu falei assim, eu nem pensei, ora, eu ouvi um ano todo, os 2 anos, né? Sobre você ficar atenta aos comandos de Deus também, né? E aquilo ali me chamou muita atenção. Então, assim, minha história com o Rema foi isso. Aí, a partir de 2012, eu já comecei no Rema. E fiquei no Rema até ano passado, que, nossa, marcou a minha história, né? Assim, eu digo que servir no Rema é você semear fidelidade ao Senhor, né? Então, eu sempre tive essa convicção de todos os dias, quando eu ia servir ao Rema, todos os dias antes de entrar, falou assim, eita, pai, estou plantando minhas sementes de fidelidade. Que lindo! E eu lembro que eu sempre lembro, não, eu sempre falo isso, já é meu costume. Senhor, que os alunos possam me ver como você me vê. Eu quero saber a hora de dar um abraço, eu quero saber como agir, né? Porque do mesmo jeito que aconteceu comigo, tem os outros alunos que eu vou receber, né? Então, um abraço no Rema fazia toda a diferença para mim, um sorriso. E eu queria passar isso para os alunos também, né? E como é impossível não se transbordar de amor servindo a escola,
Isso foi muito fácil para mim. Eu acho que já estava na minha essência isso. E a Ana Helena e a Lucileia, meu Deus. Então, assim, você viu, o Rema era aprender sobre submissão, né? Aprender o amor, a tratar as pessoas, porque o Rema é uma escola de excelência em tudo. Em tudo que existe lá é tudo com excelência. É o modo de você receber, o modo de você se vir. Então, assim, isso mudou realmente a minha vida. Mudou a minha vida dentro de casa, mudou a minha vida com os meus amigos. E isso, assim, o Rema é mudar a nossa vida. Eu vou né? voltar Não nesse é uma escola. Eu vou voltar nesse assunto com você daqui a pouquinho. Deixa só a Liduína contar por que você resolveu se servir no Rema. Como foi isso? Bem, eu terminei o Rema, né? Voltei para a minha origem. E a mesma amiga que me apresentou o Rema, ela continuava com as mesmas mensagens, né? Uhum. E agora ela sempre olha, ela mandava uma palavra, e que é engraçado é que as palavras que ela me mandava era sempre quando eu estava que eu estava precisando de uma palavra, né? Eu falava até para ela, amiga profeta. E aí você escutar, antes, né, era uma novidade, mas escutar do que eu já sabia, né? E eu sempre falo isso para ela, você não desistiu de mim, né? Eu terminei, mas eu voltei, aliás, eu não voltei, fiquei onde eu já estava, né? Uhum. Você não serviu imediatamente? Não. Você voltou para a sua igreja local? Sim, voltei. Uhum. E ela era dessa igreja também, só que ela já tinha saído dessa igreja. E o que era mais interessante, ela mandava, e aí eu já sabia. O texto que ela mandava, que ela já era inserida num grupo que vinha, às vezes, do João Roberto, palavra, aquele... ela compartilhava mensagens. Sim, com vocês. E aí eu lia, e outra vez ela falava, amiga, olha, você não quer vir e tal. Quer dizer, a mesma coisa que ela fazia antes, né? Eu falei, gente, como é que pode? E aí eu comecei em 2016... eu comecei a servir no Rema, por conta de tanto eu falei para ela, rapaz, você não desistiu de mim, né? Você tinha quantos anos que você tinha terminado o Rema? Eu formei em 2014. Então você ficou 2 anos? Foi, 13, 14, e aí em 2016 eu voltei. Você voltou? Foi, eu cheguei e disse que ia servir no Rema. As duas são monitoras do Rema, na verdade, há uma equipe grande no Rema trabalhando. Há os professores, há toda a equipe de diretoria, e há uma equipe de monitoria formada por homens e mulheres, e as duas fazem parte dessa equipe de monitoria. É muito interessante, Jussara, porque às vezes as pessoas pensam que ser monitor é só chegar lá e receber as pessoas e dar tchau para as pessoas, mas existe um bastidor enorme naquilo ali. E eu quero conversar, eu quero que vocês tragam para nós exatamente esse bastidor. Primeiro, antes de você servir, há um treinamento. O que vocês aprendem nesse treinamento? Nós aprendemos, assim, desde de servir uma água, de abordar o professor, de abordar os alunos, de olhar os banheiros, de fazer um chá, tudo que precisar para atender os alunos e professores, a gente está apto para fazer, porque exige esse treinamento, né? E, assim, o Rema, eles ensinam a gente tanto a abordar o aluno, como a gente, como eu falei, servir ao professor. Então, assim, é tudo muito... como eu disse, é uma escola de excelência. Não né? É de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Você servir uma água... quando... Eu lembro assim, nossa, servir uma água. Mas existe como servir a água. A bandeja, né? O modo que você serve a água, você pergunta ao professor como é que o professor deseja a sua água, você pergunta ao professor como é que, se ele quer o ar-condicionado ligado, enfim, tem todas essas coisas que a gente aprende a fazer para atender bem tanto o aluno como o professor. Assim, é um acolhimento, né? Talvez quem esteja assistindo esteja se perguntando, para que tudo isso? Para que tudo isso, Jussara? Nossa, gente, para quê? Excelência. A excelência fala alto lá na escola, né? E essa excelência você leva para dentro da sua casa. Excelência você leva para os seus amigos, né? Então, as pessoas que já te vê, nossa, mudou alguma coisa, né? Então, porque passa a fazer
passa a ser o Exato. que você é Sim. e não o que você faz. Exatamente. E assim, um professor falou algo que eu peguei para toda a minha vida: olha, a unção que você honra é a que você recebe. Então, eu já não servia água do mesmo jeito, eu já ia, sabe, declarando, né? E o cafezinho. E outra, você é uma coisa assim que você ama fazer, é o servir, né? Você ama servir. Olha, eu estou servindo com toda excelência, como se fosse para Jesus. Você está servindo água para Jesus, entende? Uhum. Aquela excelência, aquela vontade de estar ali contribuindo. E ser monitora é muito mais que servir água, é muito mais sabe? É você poder acolher, sabe? Você dar um bom dia diferente. É interessante, Jussara, que a Bíblia fala disso. Sobre você servir a água para um profeta e receber o galardão do profeta. Sobre você servir um pequenino e receber galardão por isso. E isso no treinamento do Rema é falado, né, Liduína? Não é um serviço para as pessoas somente. Claro que está servindo pessoas. Mas é um serviço, tudo que fizerdes, fazei-o como ao Senhor. E isso é uma coisa que é muito falada no Rema. Olha, não é qualquer pessoa. Deus está levando em conta tudo que você está fazendo aqui. Eu sei que vocês estiveram recentemente dando um treinamento para os novos monitores do Rema, porque vocês são bastante experientes. O que você pode compartilhar lá, Liduína, sobre esse serviço, a importância, a qualidade, a excelência? Eu costumo dizer que havia uma liduína antes de servir no Rema. Havia uma liduína antes de fazer o Rema, mas eu acho que servir esses anos todos no Rema foi uma imersão do que o Rema é. Então, havia uma liduína antes do Rema e há uma liduína totalmente diferente. O que mudou? Quando eu comecei ali a servir no Rema, né? Eu tinha feito o Rema fazia pouco tempo, era um conhecimento novo. Então, quando eu cheguei, há um treinamento, né? Igual você falou, há um treinamento para você fazer o Rema, mas eu ainda estava com a cabeça do secular. Então, o secular, você servir, trabalhar no secular é você mostrar serviço, né? E o que era pedido, os pré-requisitos para servir no Rema. Então, eu enfatizava naquilo que era pedido, né? Apontar o que o aluno está fazendo, né? Então, você fica muito no erro de apontar. Né? Então, com o tempo, você vai vendo, que o seu serviço ali não é de apontar, mas é você ver paulatinamente a diferença daquele aluno. Né? O aluno chega, é um aluno. No meio do ano, ele já é outro aluno. No final do primeiro ano, então, você ter aquela sensibilidade do espírito, de você ver que aquele aluno, muitas vezes até chegou não com o propósito mesmo de fazer o Rema, talvez tenha sido um pouquinho empurrado, né? E você vai escutando o espírito, né? Mesmo nesse... Você chega muito com capa de juiz. Isso que é o que eu falei lá no treinamento. Eu cheguei muito com capa de juiz, apontando, querendo mostrar serviço. Não para me mostrar, mas porque para seguir um regulamento. Sim, para seguir um regulamento. Então, foi o que eu fiz muito tempo, né? Seguir um regulamento. E aí, quando você vai vendo, você faz parte daquilo ali. Você faz parte do crescimento daquele aluno. O aluno chega com um rosto, com um olhar. E com poucos dias que aquele aluno está lá com 1, 3, 4 matérias, não importa o motivo pelo qual entrou, aquilo ali já foi quebrado, você já vê o olhar do aluno e você vai se alegrando com aquilo ali. Você, poxa, já não é a mesma, já não chega da mesma maneira, já não senta da mesma maneira, já não fala da mesma maneira quando ele chega. Né? Então, isso vai como fosse assim, uma parte, fosse tipo um filho seu, né? Você vai ali acompanhando. Tipo quando você dá aula no secular, eu já dei aula, eu sou professora, então o final do ano é uma coisa muito solitária para um professor, né? Você acompanhou aquela turma todinha, mas no final é a turma que está unida, né? Não você fica ali de espectadora. Sim, mas por quê? Você pegou aquela flecha e você lançou. Então, no Rema, depois que eu aprendi que não era... Eu tirei a capa de juiz e comecei a perceber o crescimento daquele... Havia ainda dentro de mim, no final do ano, eles estavam juntos, né? Eles não estavam lembrando tanto de mim, mas eu pensava... Eu vi aquele crescimento. Eu fiz parte disso. Eu lancei essa flecha. Então, aquilo me alegrava como fosse mesmo meu filho.
eu já não tinha o mesmo objetivo. Eu já não estava tão presa àquele regulamento, né? É tanto que muitas vezes, assim, quando era passado, tipo, assim, a diretora ou a vice fala com aquela pessoa e vinha aquela voz por dentro, não fala hoje. Não fala hoje. Então, eu olhava para aquele rostinho e dizia, não vai ser hoje. Aí a pessoa perguntava, e você falou? Vou falar, porque eu esqueci. Porque, na verdade, você já tinha a percepção, não é dia de falar. Ele não está bom para você falar. Não está preparado. Ele não está preparado. Você fala de um assunto para um adolescente uma vez, você fala 2 vezes, você tem que você preenche por aquele aluno estar residindo naquilo ali, né? Mas muitas vezes eu não preenchia aquilo ali, porque o Espírito falava. Não, calma aí, né? Calma aí. E quantas vezes eu estava lá no meu quarto andando e citando o nome daquele aluno, né? Para ele. A gente leva e esse mês passado, quantas vezes eu pegava num adolescente e dizia para ele: vai chegar um momento da sua vida que você vai precisar esse conteúdo é para todos os dias, mas vai chegar um momento da sua vida que você vai precisar desse conteúdo. E aí, por último, ele já estava tão assim, depois que eu peguei, e era um aluno que eu já vinha falando pela própria, como é que se chama? Pelo próprio regulamento, que eu tinha que fazer aquilo ali, né? Mas, por final, ele também entendeu, né? E aí, por final, eu já estava falando do crescimento que eu vi dos outros anos, do que eu vivi. Eu já não era mais aquela liduína. E eu já peguei uma vez no braço dele e falei, você vai precisar desse conteúdo. Você vai precisar desse conteúdo. Isso aqui salva a sua vida todos os dias, mas vai ter dia específico que você vai precisar disso aqui. Preste atenção, preste atenção. E aí eu já fui, no final ele já estava... um dia ele até falou assim, tia... ele juntava com outro adolescente do 2º ano e jogava, né? Aí, no intervalo, eles 2 sentavam, né? Aí eu falava, gente, eu tô com vontade de pegar meu celular, sentar no meio de vocês 2 para nós 3 jogar. Vai, tio, vai pegar. Eu falei, mas agora eu não estou com esse objetivo aqui, tá? De jogar. Eu falei, mas vamos criar uma oportunidade para nós 3 pegar esse celular. É interessante, Jussara, porque vocês são a porta de entrada do Rema. Vocês são as primeiras pessoas que são vistas. Né? Quando o aluno chega, vocês são um cartão de visita. Então, às vezes, as pessoas podem olhar para vocês e pensar, é só um pessoal que está aí cuidando do crachá, vigiando a roupa, vigiando o nosso jeito, e, na verdade, vocês geram essas pessoas, né? Antes deles chegarem, já aconteceu tanta coisa naquele Rema, vocês chegam 1 hora antes, né? E aí conta como que é essa recepção deles, que é muito mais do que vê-los por ali. Como é gerá-los antes deles se matricularem, como é esse bastidor do 1 hora antes. Sim. A gente ora, né? A gente costuma orar pelos alunos, pelos mestres, pela escola, né? O Rema, ele tem, como toda escola, ele tem um regulamento, né? E o regulamento ele precisa ser seguido. E cabe a nós encaixar esse regulamento de forma que o aluno não fique ofendido. Claro que não tem coisa para se ofender, né? Mas de uma forma assim, tranquila, que o aluno se encaixe no regulamento. E então, essa oração que a gente faz, não só na escola, como também na nossa vida, quem é monitora sabe disso, né? A gente... Tem certos alunos, a gente sempre ora pelos alunos, e tem certos alunos que a gente ora muito mais para ganhar o coração desses alunos. Porque tem alunos que chegam meio que armados, vou lá para ver qual né? Então, assim, e nisso, essa atmosfera, a gente já cria um ambiente lá para receber os alunos. Nós somos realmente o cartão de visita daquele aluno. Então, assim, a gente fica sensível ao espírito, somos mulheres de oração, né, Liduína? Graças a Deus. E tem certas ocasiões mesmo, que não são raras, o espírito, sabe, abraça aquela aluna ali. Né? Assim, já teve vários casos, olha, como eu venho pensando no seu bom dia, no seu sorriso, né? Então, assim, realmente a palavra é acolher os alunos. E às vezes, né, você precisa chamar a atenção. Chamar a atenção não é uma coisa fácil. Não é. Né? E como que é quando um aluno não recebe bem? Como fica o coração da monitora?
A gente faz tudo assim para que o aluno, a gente aborda a aluna, na verdade, as mulheres, né? Só as mulheres. Vamos abordar as mulheres. Uma das coisas é a vestimenta, que está no regulamento, né? Então, muitas das vezes, as mulheres não estão acostumadas, né? Só que quando vai fazer a matrícula, elas já recebem o regulamento e elas já são instruídas a fazer isso. Mas, enfim, tem umas que não vão de forma adequada. E cabe a gente a chegar nessa pessoa, nessa mulher, e conversar com ela de forma que não ofenda, que não deixe assim, ela sem graça, que não exponha. Então, a gente é treinada para isso. E uma coisa assim que a gente tem que realmente ter tato para falar, sabedoria, olha, o Espírito Santo me dá sabedoria. Quando aponta na porta, você já fala, Espírito Santo, me ajuda aí. Por quê? Porque você não pode contaminar o aluno de forma que ela vá para a sala de aula e não fique prestando atenção na aula, mas sim no que a monitora falou para ela. Sabe? Não machucar. Porque ela precisa estar ali para receber a palavra. E já pensou, se a gente não abordar de forma adequada, ela vai ficar com raiva da gente. Ela vai ficar com o coração contaminado, às vezes nem quer voltar mais. Então, é realmente uma escola espiritual que nos ensina, que nos dá sabedoria. Mas é uma escola para a vida. Sim, né? Não é uma escola. Ela é uma transformação total. Eu falo isso, eu acho muito interessante. Um dos meus primeiros empregos, eu trabalhava num tribunal que só podia, na época que eu entrei nesse tribunal, só podia trabalhar de saia. Então, quando eu assinei o meu contrato de trabalho, eu sabia que eu só podia trabalhar de saia. Então, eu só ia de saia. Quando as pessoas leem, e a gente aceita no secular isso também, né, dizendo, bom, se tem que ser feito, vamos fazer. E, às vezes, ali no Rema também tem um regulamento que precisa ser seguido sobre vestimenta e sobre horários, sobre a forma de se comportar na sala de aula, né? E não é o professor quem chama a atenção, são vocês que vão fazer esse regulamento ser cumprido. E eu vejo que, às vezes, as pessoas chegam assim, elas assinam um regulamento, mas elas não querem cumprir aquele regulamento, mas faz parte do bloco total, né? Aquela lição para a vida. E como é? Você já teve alguma experiência, Liduína, assim, que você voltou para casa com o coração pesado, pensando, como cuidar disso daí? Aí você volta para casa orando, dizendo, Deus, ajuda nesse trato aí. Na verdade, no secular, né, as pessoas fazem isso também, né, entram em cursos e tal, mas o brasileiro, ele tem também isso é cultural, né? Cultural. Eu vou burlar, de alguma maneira eu vou não é bem assim. Não é bem assim. Não precisa ser assim. Cobrado assim, de maneira nenhuma, né? Mas o Rema, ele é um centro de treinamento, né? Então, você precisa ser treinado. Tanto que ele não vai ter mais agora a versão online, porque você precisa, é um centro de treinamento, você precisa ser treinado, não só na escuta da palavra, na prática, mas envolve todo um treinamento físico da vida. Né? Então, teve várias vezes, né, de você falar com o aluno, e você ficar, nossa, com o coração assim, pesaroso, né, principalmente com mulheres, porque você também aborda os adolescentes, né? Em sala você aborda todos, né? Então, já aconteceu várias vezes da pessoa responder também, né? Aí te deixa mais, assim, aflito, mais numa saia justa, né? E no início, por eu ter entrado com aquela capa de juiz, eu vim fazer isso, né? Então, para mim, era mais difícil. Com o tempo, não. A palavra que sai é amor. Então, era indiferente ele fazer. O que me doía era por ele, não por mim. Eu poderia escutar qualquer coisa, porque ele estava sendo treinado. E eu estava num treinamento mais avançado do que ele, porque eu já tinha feito, e eu estava agora servindo numa escola que era um centro de treinamento. E é como se, assim, ele ainda não sabe para que serve isso, mas eu sei. Eu sei para que serve. Né? Isso. Então, muitas vezes, eu saía de lá e eu ficava pensando assim...
igual esse ano passado, com esse adolescente que eu falei mesmo, né? Cheguei a falar algumas vezes, mas, por outro lado, eu ficava, como que eu vou conquistá-lo? E o ano passado, eu e a Jussara, a gente já coordena há algum tempo, né? As monitoras. Então, eu não fico muito no gabinete de frequência, mas como eu queria conquistá-lo, né? Qual o nome desse aluno? E quando eu avistava, eu corria lá para o gabinete. E aí, fulano, tal, você não veio tal dia e você fez falta. Para você ver que no final era esse mesmo adolescente que eu pegava nos braços dele e dizia, você vai precisar dessa palavra em determinado momento. E ele já estava deixando eu fazer isso e ele já estava entendendo isso, né? Então, o amor sempre vence tudo, né? Então, quando você está num lugar já com esse coração, que você vai estar participando de um crescimento, é indiferente o que ele faz, dói mais em você. Você fazer doía muito mais em mim do que nele. Ele achava que estava doendo nele, não, estava doendo em mim, porque eu sabia onde ele ia chegar, aonde eu cheguei, quem eu era, né? É igual o Rema. O Rema, ele chegou no momento na minha casa que os meus filhos, eles todos os dois são casados já, né? E era um tempo que os meus filhos estavam casando. Eles estavam... um deles já estavam casando. Então, essa palavra veio no momento certo. Porque eu sabia... muito de Bíblia, mas eu, igual eu te falei, não sabia praticar, né? Então, você casar um filho, né, é uma coisa muito séria. Então, tinha coisas que no momento doía no meu coração, mas como? Não é para ser assim. Mas depois que eu fiz o Rema, eu pensei, isso não é o final. Essa não é a visão final, tá? Hoje está acontecendo isso, mas esse casamento, essa maneira, esse jeito que está sendo conduzido, não é a história final. Então, isso me confortava. Foi num momento assim, isso eu estava servindo já. Então, o meu primeiro filho que casou, eu já estava com o segundo. O meu primeiro tinha casado há pouco tempo, eu estava com o segundo, né? Então, eu servi no Rema, eu já tinha essa servir é muito... A palavra fica muito mais impregnada do que mesmo você fazer. Então, isso me confortou muito, né? Assim, porque tudo que envolve casamento, você pegou o ninho vazio, tudo que envolve um casamento é uma complexidade muito grande. Muito grande. Então, eu tinha aquela paz dentro de mim. Esse não pode você não estar satisfeita, o caminho não está tão reto, mas esse não é o final. Você sabe que esse não é o final. Você vai construir com a sua boca e com a sua família e com o que você aprendeu. A sua fé. Então, veio assim no momento que me salvou, sabe? Serviu o Rema, né? Então, isso também fazia parte da pessoa que eu já era na prática, né? Servindo no Rema. Agora, o que é interessante também, falando dos alunos, é que alguns alunos que ficam assim, meio assim, vou desviar daquela monitora, sabe? Como vou passar batido. Esses próprios alunos depois chegam com um coração tão grato. Isso. Sabe? Olha, muito obrigada por você ter falado aquilo comigo. Muito obrigada, porque isso me ajudou. Sabe, eles têm um coração grato, tão grato a gente, que aí você, sabe, você já... Eu falei assim, olha... É isso que faz a diferença, né, Jussara? Muito grande. É por isso que a gente não deixa de fazer. Sim. Né? Porque, às vezes, a pessoa rejeita, você olha, você fica compadecido e pensando, tem um bom final isso aqui. Isso. Vai dar certo. Exatamente. Você vai entender no final. Você pode não estar entendendo. Maravilhoso. Eu vou continuar insistindo com você... Porque no final você vai entender. Exatamente. Isso. Você vai levando assim no amor, né? No amor, e aquilo ali vai despertando o próprio aluno. E quantas vezes, olha, muito obrigada pelo seu abraço, né? Pelo seu sorriso. Nossa, N vezes. Muitos chegam e falam assim, nossa, olha, meu dia... Mas você percebe, né? Você percebe, porque você já tem, assim, você já vem orando, você já está sensível ao Espírito. Você percebe quando o aluno está precisando de um abraço, você percebe quando o aluno está precisando de uma palavra de força. Então, isso tudo você percebe. Embora eles não saibam, né, Jussara, há muita oração por eles. Sim. E muitas orações específicas. Sim. Com o nome, Senhor, olha aquele aluno, porque vocês percebem aqueles que estão recebendo tudo. Sim. Aqueles que já estão com o coração mais duro, assim, a gente percebe. Sim. Né? E eles não sabem, mas
isso está sendo levado para o nosso lugar secreto. O sendo nome gerado deles, eles. né? O Isso. nome deles está sendo citado ali. Isso. Eles são conhecidos Sim. pelo nome. Isso. Isso faz toda a diferença. Por isso que a gente fala que não é uma escola que vai te transmitir um ensinamento teórico. Não é só o conhecimento, não né? Eles estão sendo gerados como seres espirituais Sim. que são ali, né? A gente quer que a vida deles seja impactada. Sim. E a gente quer que eles sejam, né, transformados pela palavra e que eles saibam colocar aquilo em operação. Sim. Né? E isso acontece de todo lado. Eu vejo vocês tratam os professores de uma forma sensacional. A gente fica até constrangida, às vezes, com tanto amor, né? Mas isso é uma marca da escola. A forma como eles são cuidados ali. Você já passou por alguma experiência assim de algum aluno ficar bem bravo, assim, você vai ali, abraça e conversa? Olha, já acontece várias vezes, assim, durante os anos, né? Todos esses anos, acontece, só que, assim, a Lucileia é um suporte maravilhoso, né? A nossa diretora, quando você vê que você está sendo demais, que você está sendo assim, que o aluno já está desviando de você, aí você chega na diretora e conversa com a diretora, olha, dá um tempinho, assim, aí você vai explicar o porquê, né? E a Lucileia, ela é maravilhosa, né? Ela já, além dela ela nos instruir sobre aquela situação ali, ela concorda muitas vezes com a gente e vai ali ganhando o coração do aluno. Então, o aluno, ele não sai da escola com raiva de você, porque não vai ter esse motivo para ele sair. Ele pode ficar assim, temeroso, não, vou desviar, não vou falar. Claro que já aconteceu isso, não vou falar com ela, não. Sabe? Não vou falar. Nossa, mas você está pegando no meu pé muitas vezes, sabe? Mas o que você vai fazer? Aí é que você vai orar por aquela pessoa. Não, fulana, não é isso, não. E aí, sabe? Então, assim, você tem... o Espírito Santo te dá o caminho, te dá as palavras certas. E como eu falei, no final, ela vai te agradecer. Luidina, você falou uma coisa muito interessante. Você falou, olha, eu cheguei lá com um ar assim, de eu sou o juiz e vou fazer o regulamento ser obedecido. Na verdade, isso servir no remo é um tratamento para a gente também. Sim. Né? É um tratamento muito forte para nós. Né? O serviço é um serviço voluntário. Sim. E o serviço não é escolhido de forma a dizer assim, você fica só aqui e o outro fica só ali. Não, vocês fazem tudo. Vocês servem professor, vocês limpam banheiro. Sim. Né? Vocês fazem o geral. E como isso mudou como isso porque não é que mudou, isso é uma transformação eterna. Né? Como isso mudou o seu olhar a respeito das pessoas? Porque você chegou olhando para o regulamento. Sim. Hoje você disse, não, hoje o regulamento é só um meio, hoje eu olho para as pessoas. O que aconteceu para esse olhar mudar? Porque você vai vendo o crescimento, né, daquela pessoa. A Bíblia diz que a palavra não volta vazia, né? Então, muitas vezes eu ficava tendo a confiança que aquela palavra estava trabalhando, né? Eu era para falar ali com aquele aluno com um determinado assunto, mas eu confiava, a palavra vai estar trabalhando, amanhã ele já vai voltar diferente, de outra maneira, né? Ele não vai voltar com essa mesma atitude, né? Então, mudou, assim, completamente, né? Eu confiei na palavra, eu confiei no que Deus tem para cada um de nós, né? Igual assim, a gente permeia nesse meio. Eu tenho que fazer o regulamento funcionar, porque é um centro de treinamento. Eu também não posso passar a mão na cabeça daquele aluno, porque não tem ali de você tá cuidando, eu simpatizei, eu tenho empatia, não. Porque se você não fizer o regulamento funcionar, você tem que fazer o regulamento, então você permeia assim, uma corda, é bem... andar na corda bamba mesmo, né? Porque ao mesmo tempo você quer que o regulamento funcione, mas você também não pode ser a fogo e ferro, porque a palavra vai funcionar.
aquele ali não é o final daquele aluno, não é o final nós estamos crescendo. Todos nós estamos crescendo. Então, a Liduína cresceu muito. Nesses últimos anos, eu cresci muito nesse meio, né? De acreditar na palavra, de acreditar que vai ser transformado, que a palavra de cada dia vai alimentar ele e ele vai mudar. Como eu via, como eu fui mudada, como eu fui transformada, vai ser com todo mundo que entrar ali, que der lugar. Igual você pegar a palavra, quando eu entrei, que algumas coisas eu tinha resistência. Se eu tivesse aplicado ali, eu estava muito mais na frente do que, né? Então, eu fui por esse caminho, né? Eu vou fazer valer, porque a gente vem com a cabeça do secular para servir. Ali você está servindo, mas você encara como um trabalho, fosse um trabalho, né? Então, você está mais preocupado no início de fazer valer, para que você foi cogitado estar ali naquele lugar, né? Mas aí depois você vai vendo, vidas. Eu acho que o Rema nos ensina que nada é trabalho, tudo é ministério. Isso, tudo é ministério. É verdade. Não dá para você tratar como trabalho. O servir, né? O servir. É muito interessante, porque é isso mesmo. Eu já vi, dando aula, às vezes você olha, eles se matricularam, a gente pressupõe de que foi porque quiseram. Sim. E às vezes você olha para alguns olhares, para algumas posturas, você fala, não está recebendo. Mas não há a menor possibilidade da palavra voltar vazia, porque ela não é uma palavra, ela é um poder. Isso mesmo. E aquele poder, ele entra em operação. Sim. E aí eu gosto de comparar muito com uma terra. Tem terra que às vezes está tão seca, tão seca, tão seca, que você joga água, ela absorve a água, você nem vê que a água caiu ali. Porque estava tão seco, tão seco. Isso. Mas conforme você vai insistindo, a água vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai chegar uma hora que aquela terra está tão molhada que ela já está encharcada, né? A água já até sobe, porque já tem tanta água ali. Isso é ensinar, isso é viver, e isso é servir no Rema. Né? Às vezes, a primeira vez que você vai chamar uma atenção, que você vai falar alguma coisa, ou que você vai pedir para a pessoa não conversar, ou para a pessoa guardar o celular, às vezes a pessoa está tão armada. Aí você chega no fim do ano, você celebra, porque você olha para a cara dele e você diz, nunca mais ligou o celular. Né? Tipo assim, a ficha caiu, mas tem que esperar a hora. Isso. Não é toda hora, né? Isso mesmo. Então, essa postura de vocês, a forma como vocês servem, é fenomenal. Que conselho vocês dariam para essas pessoas que pensam assim, será que vale a pena servir no Rema? Nossa. O que você falaria, Jussara, que ficou tanto tempo no Rema? Como isso te ajudou pessoalmente? E você diria para eles assim, valeu a pena cada ano? Muito, vale a pena mesmo. Quando você para se tornar monitora, você já foi aluna, né? Então, assim, você vai botar em prática mesmo. E aquilo ali é tão rico, você viu o Rema, é tão rico porque, sabe, você está lidando com pessoas e, ao mesmo tempo, você está andando no espírito com as pessoas, né? Não é só os alunos, né? Tem todo o conjunto de pessoas que trabalham no Rema. Você servir, eu dou um conselho sempre assim, que você servir ao Senhor, você servir a escola, você está semeando seu jardim. Sabe como lindo. Qualquer flor que tem ali no seu jardim é uma semente da sua fidelidade com Deus. Imagina você semear fidelidade, né? A sua vida não é mais a mesma. Não tem como ser. Né? Você, além de você, é uma troca, né? Você vai aprender, você vai dar amor, mas também você vai receber. Né? E assim, é uma escola, quem quer servir o Rema, eu digo que é algo assim extraordinário, porque aquilo marca você. E uma vez Rema é Rema para sempre, mesmo, né, Liduína? E você é uma vida, sabe? É uma família. Jussara, tem uns presentinhos no Rema que de vez em quando a gente pega, assim, por exemplo, você já deve ter vivido isso muitas vezes. Às vezes alguma coisa que ainda não tinha entrado no seu coração ou não tinha ficado muito claro, de vez em quando você entra na sala, o professor dá uma explicação e você diz, é isso. Já aconteceu isso com você? Muitas vezes, nossa! Porque assim, quando a gente serve, a gente está tão conectada a tudo, tanto lá fora como dentro da sala, que você... mas chega um certo momento que você dá para você dar uma relaxada. Quando você senta, ou quando você, sabe, como você falou mesmo, o professor está acabando de falar algo que, caiu mais ainda, sabe, caiu como revelação, como Rema,
tem muitas coisas que você não pegou antes, quando você fazia o rema, que você está pegando agora, sabe? Mais claro, mais para aquele momento. Isso sempre acontece. Nunca é à toa. Não. Sempre tem presente de Deus para nós. Sempre, sempre, sempre. É o extraordinário mesmo. Liduína, por que você diria para alguém que já fez o rema e vamos supor que ela ainda esteja assim, não esteja tão conectada ou tão avivada, porque a vida do crente foi feita para ser avivado. A gente nasceu para ser afogueado. Né? Para essa pessoa que fez o rema e de repente ainda não chegou aquele fogo, aquela sustância. O que você diria para ela a respeito de servir no rema? Faz um convite para ela aí. Olha, gente, esses 8 anos no rema, igual eu falo mesmo, foi uma imersão, né? Eu entrei no rema, mas eu só soube o que era o rema, eu só comecei a praticar as coisas do rema quando eu comecei a servir, né? Então, não foi só a minha cabeça, a minha postura, toda a minha vida mudou. E Deus é um Deus detalhista. Bem, eu sou da minha pessoa mesmo, eu sou detalhista. E Ele é detalhista comigo. Quando eu comecei a servir, eu lembro que no início, quando terminava o ano, vinha aquela enxurrada de presentes. O que é, às vezes, presente para mim, não é presente para você. Uhum. Aqui não é de discutir o valor, o tamanho do presente. Isso. Então, vinha aquela enxurrada de presente. Por quê? Eu comecei ali, eu era uma menina espiritualmente. Então, ele pensou, eu vou eu vou trabalhar com ela no nível, no raso. Quando terminava, menino, vinha enxurrada assim de presente. E aí eu escutei isso quando eu comecei, né? Olha, até hoje a Lucília tem esse costume, né? O 13º, 14º, ela diz até 15º, né? E não que eu tenha entrado com este coração, porque eu sempre servi da mesma maneira em todas as minhas igrejas, sem pensar em o que eu vou receber. Porque o servir, ele é voluntário, mas o receber, ele é inevitável. Você recebe. Então, quando eu terminava, vinha aquele tanto de presente. Tinha uns que eu não tinha nem tempo de receber. Porque não que eu quisesse que ele me provasse isso. Mas ele falava, eu vou trabalhar com você no início assim. E eu lembro que, para você ver como ele é detalhista, quando eu ia fazer, até hoje quando eu vou fazer alguma coisa, eu vou no detalhe daquilo, né? E eu sempre trabalhei assim esses anos todos. Depois que acaba o rema, no final do ano, é que eu vou arrumar minha casa para Natal. E eu sou uma pessoa que nós gostamos de mesa posta, eu e a Jussara. Então, eu só arrumava depois que acabava tudo. Então, eu ia sempre arrumar minha casa para o Natal. Já tinha passado a época que o pessoal já tinha arrumado. E eu lembro que uma vez eu cheguei no Tagua Center, eu já contei isso para a Lucilé. E eu cheguei numa loja e eu tinha uma peça lá em casa e eu queria mais umas peças daquela que eu levei, né? E aí eu falei para ele, aliás, era um enfeite de uma árvore. E aí eu falei, você tem dessa bolinha aqui? Como já tinha, você sabe que no Tagua Center você tem que ir no início, porque depois você não achou mais nada. E aí ele olhou e falou assim, a gente tinha aqui na loja. Eu falei, sim, eu comprei vi. Aqui. Aí ele falou assim, mas eu acho... você já procurou? Eu falei, sim, não tem. Aí ele chamou a atendente e falou assim, veja se nas lojas que nós temos tem essa era uma bola, bola. Se tem essa bola aqui. Aí ela pegou e ligou, né? E Deus na mesma hora ele falou para mim, você é detalhista. Eu sou detalhista com você também. E aí a menina voltou, né? E falou assim, nós não temos. E isso era o gerente que estava me atendendo, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, eu poderia tirar da ornamentação das lojas, você quer? Dessa loja aqui? Eu falei, quero. Você poderia fazer isso por mim? Ele falou, sim, eu posso fazer. Aí ele falou, pergunta para ela quantas ela quer dessa bola aqui, pode tirar da ornamentação e vender para ela. Ela falou, vende até, porque como nós estamos usando, pode vender mais em conta para ela. Então, na mesma hora, veio na minha mente, isso eu já tinha um tempo de rema, né? E aí Deus falou assim, você é detalhista no servir. Mas eu sou detalhista com você. Você está vendo como eu sou detalhista com você? Quer dizer, uma coisa que já tinha passado, já não tinha mais, né? Mas eu estava atrás daquilo. E ele foi assim. E aí eu já não estava mais ligada nisso, não. Não que eu estava servindo para receber alguma coisa. Nunca foi meu coração, eu nunca localizei ele nisso. Mas Deus sempre me achou nisso. E terminava os anos até hoje.
Até hoje, eu agora, recentemente, a gente vendeu um carro na louca, e porque o meu marido queria outro carro, né? E a gente comprou um carro com 10 mil de diferença nesse final de ano. O carro estava sendo anunciado no site mesmo da agência por um valor fechado. E aí, quando a gente foi, ele disse um valor, meu marido pediu para descer um pouquinho mais. No final, ele ficou a 10 mil a menos. Mais barato. E deu sempre... Quer dizer, hoje meu coração não está mais... Por quê? Porque o servir é voluntário. Mas o receber, ele é inevitável. Você querendo ou não, você recebe. Né? É o plantio, é opcional. Isso, opcional. Mas a colheita gente. É obrigatório. Sim, não que eu estou dizendo que esse seja a sua... como é que se chama? A sua essência para você servir. Mas, se perguntar aos meus filhos, ao meu marido, eles vão dizer, realmente vale a pena. Porque a recompensa. Né? A minha boca talvez não fale, mas o meu comportamento de boca fechada, ele vai falar que havia uma liduína antes e há uma liduína depois, né? E que vale muito a pena, muito a pena. Se você faz um curso, igual eu, que procurava o Rema, eu procurava alguma coisa muito profunda, assim, mas ligado à palavra, não à literatura. Não estou desprezando aquela literatura de maneira nenhuma, né? Mas eu queria uma coisa ligada à palavra. Então, se eu fiz aquilo ali, por que eu não ia me imergir naquele negócio ali? Né? Então, para você que fez o Rema, se você quer transformar a sua casa, você quer transformar a sua vida, o seu meio... Não pare, sirva, porque o melhor de tudo o que eu vejo hoje é a minha casa, é o meu casamento, são os meus filhos, né? Eu fiz agora 37, desculpa aí, com meu marido, 37 anos de casado. Não foi 36. E é a mensagem que uma das minhas noras me enviou, eu poderia ser de outra pessoa, mas o que eu achei bom é de uma pessoa que está próximo de mim. Está vendo ali o dia a dia. E aí a gente tem um grupo e ela colocou na mensagem, o casamento de vocês é um exemplo. O casamento de vocês nos fazem acreditar. Em momentos difíceis tem um casamento de vocês. E aí eu coloquei embaixo, mas eu trabalho, não vai ficar um exemplo, não. É proposital. É proposital. Né? Para isso que está acontecendo. Então, o que veio disso aí? Da palavra, do Rema, desses anos todos, né? Então, olha, hoje... Vale a pena, né, Lido? Você pode dizer que vale a pena. Então, para quem acha assim, o que eu estou fazendo é pelos outros, vocês são o testemunho de que não, é por todos nós. Sim. É por todos nós. Por mim e por todos, né? Há um propósito maior. Jussara, assim, a gente já está terminando o nosso bate-papo, mas eu queria te fazer uma pergunta muito específica. Foram quantos anos servindo no Rema? 10 anos. 10 anos já. Nesses 10 anos, você ouviu as mesmas matérias, muitas vezes, pelos mesmos professores. E a gente fala no Rema sobre você ouvir as mesmas coisas, sobre a importância de você permanecer ouvindo as mesmas coisas. A gente vive um mundo em que as pessoas gostam de novidade. Você sabe a importância de ouvir as mesmas coisas, porque você ficou 10 anos ouvindo muitas coisas repetidas. Sim. Por que eu deveria ouvir as mesmas coisas? É importante ouvir as mesmas coisas? Sim, eu acho super importante, né? Porque o mundo anda com muitas distrações, né? O mundo te dá te coloca em várias situações para que você chega até a pecar muitas vezes, né? E assim, o ouvir a mesma coisa é trazer segurança. Você tá inserido naquilo ali que uma palavra ao contrário, você vai parar e vai pensar e você não vai cair naquela situação ali. Né? Então, assim, traz segurança, você consegue ficar firme, permanecer, né? Porque a vida traz muitas coisas, assim, muitas circunstâncias, e aquela palavra ali é que vai fazer a diferença na sua vida. Né? Então, assim, as circunstâncias que chegam para você, meu Deus, se você não estiver ali com aquela palavra, convicto de quem você é em Cristo, como que você vai fazer? Embora seja a mesma coisa, você vai descobrindo que você ainda não pegou tudo.
Sim. Sim, a gente nunca sabe de tudo, Nunca né? sabe E a tudo. revelação vai chegando, né? E você permanece firme. Eu acho assim, a segurança de ouvir as mesmas coisas é para você permanecer, é para você perseverar, é para você avançar. É porque chega uma hora, né? A vida vai te apresentar circunstâncias que são a hora do teste. Aí você vai descobrir se Verdade. você firmou, Se ou você está firmada na rocha ou se você ainda tá faltou um ali, pouquinho. não. Então, as circunstâncias é exatamente isso, né? Vai fazer com que você pratique a palavra, que você permaneça, que você ande na fé, sabe? Que você diga assim, algo de extraordinário de Deus está para acontecer hoje. Então, assim, a circunstância quer tirar você, né, da zona, da arena da fé. Isso. E aquele permanecer, aquela palavra que você recebe todos os anos, aquela palavra que você estuda, que você ora, aquilo ali faz a nossa diferença na vida. Porque circunstância, ela acontece a qualquer momento. O dia mal chega. Para todo mundo. E como que você vai fazer, né? Então, eu acho assim, é essencial você permanecer, é você perseverar, você acreditar, você ter convicção naquilo que você já sabe, naquilo que você é instruído a fazer na palavra. Eu quero agradecer vocês duas pelo papo maravilhoso. Eu tenho certeza que você foi edificado aí na sua casa com esse papo. Eu quero convidar você que já fez rema aí, vem servir no rema. Para você que tem disponibilidade, vem fazer o rema de novo. Isso. Né? Se você é alumni, você tem a oportunidade de entrar sem pagar novamente. Para você que não é alumni, vira alumni. Tá esperando o quê? Volta. Ouça as mesmas coisas, porque a fé vem por ouvir a palavra. E ali a palavra está sendo proclamada. Olha, 2023 é o seu ano. Não deixa para o ano que vem, não deixa para depois. Passe sobre os empecilhos. O Rema não é uma escola de quem tem dinheiro, é uma escola de quem tem fé. Amém. Então, venha fazer parte do Rema. Nós ainda temos aulas demonstrativas às segundas-feiras. Na próxima segunda-feira, a gente tem aula de escatologia com o pastor Emival. É o último aqui, dia 13/2, a gente tem aula de escatologia. O que é escatologia? É o estudo das últimas coisas, dos últimos tempos. Então, às 8 horas, no Rema de Taguatinga. Nós temos rema também em Sobradinho, no Gama e na Asa Sul. Lá também nós estamos tendo aulas demonstrativas e você pode entrar nas nossas redes sociais, @RemaTaguatinga, @RemaAsaSul, @RemaSobradinho, @RemaGama, e você vai saber das nossas programações. Meninas, muito obrigada. Eu queria que vocês olhassem para a câmera e se despedissem. Pode ser você primeiro, Liduína. Gente, o prazer foi todo nosso, né? Eu passei esses anos todos no Rema, eu sempre costumo dizer isso para a Lucileia, que a maior favorecida sempre foi eu e sempre será eu que estou servindo. Só completando que na página do Rema, no feed do Rema Taguatinga, há lá uma postagem que fala, caso você tenha interesse em servir no Rema, você pode ir na bio da página, né, e se inscrever para você servir, né? Não deixe de servir, não deixe, a Keila não citou, mas dia 6/2, segunda-feira, amanhã, essa que vos fala, vai estar dando vida de louvor, não deixa, uma riqueza a aula dessa professora, viu? Então, amanhã, vida de louvor. Se você tem interesse em conhecer o Rema, se você está próximo de Taguatinga, vai assistir a professora Keila, ela é uma riqueza nessa área, aliás, Amém. Ela é uma riqueza em todas as áreas, mas como é o nosso tema é servir no Rema, então há na bio uma oportunidade de você se inscrever e para você servir nessa escola que tem mudado a vida de todas as monitoras, que mudou a minha vida nesses 8 anos. Ju, pode se despedir. Oi, então foi um prazer muito grande estar aqui. E eu quero falar novamente que o Rema, venha fazer o Rema, venha conhecer a história do Rema, para todos os filhos, não só para as monitoras, mas para todos os filhos. Venham, porque realmente o Rema, ela mudou a história, mudou a minha, mudou a história de muitos alunos.
e você vai se enriquecer. O Rema é para a sua vida, é para os seus negócios, para a sua família. Então, você não vai perder seu tempo, você vai ganhar, sabe, sabedoria para lidar com a sua vida. Então, venha fazer o Rema. Eu quero agradecer a você que ficou com a gente aqui até agora e de uma forma muito especial, eu quero terminar esse programa de hoje agradecendo a cada monitor do Rema. Uau! Eu quero agradecer cada professor do Rema que tem impactado a vida de tanta gente, impactou a minha vida, por isso eu estou lá até hoje. Eu quero agradecer aos nossos diretores. Toninha, beijo. Cíntia, beijo. Ai, Jussane, beijo. Um beijo muito especial para você, Lucilé Toledo. Um beijo muito especial para você, linda. Ana Helena, que foi a minha diretora. E aos diretores que estão espalhados pelo Brasil, aos monitores que estão espalhados pelo Brasil, aos pastores, eu quero dizer a vocês, em Deus, o seu trabalho não é vão. Muito obrigada, manda para todo mundo aí e até a próxima. Olha para aquela câmera ali, vamos dar tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.